parapsíquicas e depois intrapsíquicas, nós podemos entrar no quadro de sofrimento. E aí vem um fator interessante nessa ordem capitalista, que é o processo de medicalização social. Ou seja, esse meu sofrimento ele se torna uma patologia. Ao se tornar uma patologia, eu preciso, então, de um produto que vá resolver esse meu problema, né? E essa patologia, muitas vezes, é vista como o adoecimento de um organismo, né? De uma alteração de um neurotransmissor. Né? Então, percebam que, por não poder fazer uma discussão sobre as raízes das determinações sociais, materiais, né, do adoecer nessa sociedade, nós temos uma ideologia dizendo que o que está doente é o sujeito, né, e biologicamente doente. Né? Então percebam que eu estou tentando falar da minha fila de espera como psicólogo. E essa fila de espera ela é constituída, né, a partir dessa compreensão em que o sofrimento humano é uma doença. Né? E aí, a lógica curativista faz com que eu tenha, então, que atender essa pessoa, ou essa pessoa vai buscar o psicólogo para curar a sua dor. Né? Então, isto é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, de quanto que a nossa teoria vai iluminando a nossa prática, de tal forma que, ao entender o fenômeno para além da aparência, né, eu posso ter uma prática que é crítica. E não apenas a reprodução de práticas que reforçam o individualismo. Tá? Então, esse é um exercício que eu tentei fazer com vocês para pensar a fila de espera. E aí, então, surge a pergunta, né? Tá, né, peguei algumas mediações que constituem esse fenômeno, entendi a relação entre cura, neoliberalismo, individualismo, sofrimento mental, sofrimento psíquico, entendi. O que fazer? Essa é uma pergunta que é importante. Eu tenho essa leitura, e o que eu faço com isso? É só visão de mundo? Não, eu tenho que atuar nessa condição, né? Tem que ter uma prática nesse processo. E aí, nós entendemos que esse adoecimento, esse sofrimento psicológico, ele se dá pela insuficiência de mediações, né? Que acabam limitando esse desenvolvimento do sujeito. Se há uma insuficiência de mediações, cabe à cultura a criação dessas mediações, que deve impulsionar esse desenvolvimento. Né? Então, percebam que a minha prática intencionalmente dirigida vai ser no sentido de criar, né, mediações que impulsionem o desenvolvimento e que façam que essa pessoa consiga retomar a dinâmica de transformações da sua vida. Né? E aí, né, então, entendi que nós vamos fazer isso. Como que faz isso? Né? A psicoterapia individual é uma possibilidade de criar mediações para que esse sujeito possa, então, retomar a sua dinâmica de transformações? Bom, eu acompanhei o debate da Elis e da Raíssa, o último. A resposta é sim. Né? Elas mostraram o quanto é possível. Mas a pergunta que eu faço a vocês, existem outras possibilidades de atividades que produzam mediações no SUS? Né? Existem outras possibilidades? Essa é uma pergunta importante. Bom, aí eu vou só fazer vou pegar algumas diretrizes do SUS para a gente pensar junto, né? Se nós formos na portaria 3088 de 2011, que vai regulamentar a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, e pegarmos lá as diretrizes, eu peguei algumas aqui só para a gente pensar juntos, tá? Então, lá entre as diretrizes da RAPS, nós temos que os serviços devem garantir a autonomia, né? A autonomia do sujeito, deve promover a equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde, deve promover um cuidado integral e assistência multiprofissional, né? Deve promover ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado, deve gerar promoção de estratégias de educação permanente. Essas são apenas algumas diretrizes que eu peguei lá da RAPS, né, da portaria 3088. Se nós formos na política nacional de humanização, né, Humaniza SUS, nós vamos ter lá um conceito que é bem interessante, que é o de clínica ampliada e compartilhada. Tá?
em que, de modo bem sucinto, vai dizer da importância da corresponsabilização no cuidado entre todos os envolvidos. Né? De tal forma que o médico, a equipe médica, a equipe de saúde, né, melhor dizendo, a equipe de saúde, ela é ativa nesse processo, ela é responsável, assim como o paciente, o usuário, também é responsável, né? Assim como a família e assim como o seu território é responsável pelo processo de saúde, de promoção de saúde. Ou seja, nós saímos dessa... o que o SUS está nos propondo é sair dessa lógica curativista. Tá? E olhar para esse sujeito e entender que nós vamos conseguir promover saúde, digamos assim, ou melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir de uma corresponsabilização no cuidado, né? De modo integral, promovendo a autonomia. Ou seja, o que eu estou entendendo é que existe uma proximidade muito grande entre os pressupostos da psicologia histórico-cultural e também os pressupostos do SUS, né? Em que vão fazer um movimento contra-hegemônico no sentido contra a valorização do individualismo. Então, para a gente ir caminhando aqui, o SUS vai nos promover, então, o SUS, né, e a nossa percepção, o nosso contexto, vai falar, então, para a gente da importância de não termos ações pautadas na lógica curativista e individualista, mas sim numa lógica que valorize a singularidade do sujeito, que é constituída em relação dialética com as particularidades em sua sociedade, né? Com as particularidades dos processos de desgaste e de produção, de reprodução da vida, né? Então, olhar para isso é interessantíssimo. E olhar que o SUS, né, e a nossa ideia de psicologia histórico-cultural, os nossos pressupostos, elas vão dizer que nós vamos fazer um movimento contra-hegemônico. Se o individualismo prega a competição, nós devemos, então, ter um compromisso ético com a cooperação, né? Retomando aqui uma discussão que o professor Aquiles faz no artigo, né? Cooperação em que direção? Cooperação para a criação de mediações que impulsionem o desenvolvimento, que gerem a ampliação da vida. Se o sofrimento mental, né, é um estreitamento da vida, as ações de promoção da saúde devem ser de ampliação da vida, por meio da cooperação. Né? E aí, né, quais são as possibilidades, então, de ação, de atividade pautadas na cooperação? Né? Nós temos possibilidade de cooperação entre o psicólogo e o usuário, né, de tal forma ali que o psicólogo contribua na construção de mediações junto com esse usuário, né, aquela discussão que a Elise e que a Raíssa fizeram semana passada. Uma outra forma de cooperação muito importante é entre toda a equipe da atenção básica, né, no cuidado em saúde mental. Não é responsabilidade do psicólogo, né, mas sim de toda a equipe. E aí é uma proposta bem interessante, que junto com a equipe, nós não iremos defender a cura da pessoa em sofrimento mental, mas iremos defender uma oferta de cuidado a essa pessoa, que promova mediações possíveis. Acho que essa é uma questão muito importante junto com a equipe. Né? E como fazer isso, eu acho que a promoção da educação permanente é fundamental nesse processo. A cooperação também é importante entre os profissionais de diversos serviços e movimentos sociais. Né? Então, a gente percebe o quanto que é possível uma articulação entre a psicologia, os profissionais da atenção básica, com os dispositivos que estão ali na rede, né? Com a escola, com o CRAS, com o Conselho Tutelar, quanto essa cooperação ajuda na criação de mediações importantes. E, por fim, eu queria destacar aqui a cooperação entre os próprios usuários e o psicólogo, né, por meio de grupos. Uma ferramenta interessantíssima para o psicólogo é o grupo. Né? Mas percebam que não é fazer grupo só para atender mais gente mais rápido. Não se trata disso. Né? O grupo tem uma intencionalidade em fazer esse grupo. Né? Se nós entendemos que o individualismo, né, tem gerado esse sofrimento todo, nos cabe, então, criar espaços de coletividade, espaços de cooperação entre as pessoas, né? De tal forma que a pessoa, ouvindo a outra pessoa, entenda que aquele sofrimento que ela pensou ser só dela,
né, um problema só dela, também estar na outra pessoa. E aí, a partir da mediação do psicólogo, retomar nesses grupos a historicidade da vida dessas pessoas, mas também a historicidade do pertencimento, a historicidade do gênero humano. Né? Então, por exemplo, no grupo de mulheres, eu faço duas perguntas, por exemplo. Né? Primeiro, que é o primeiro, assim, a pergunta que eu faço? O que é ser mulher hoje? Né? Então, percebam que essa pergunta já é uma pergunta que vai nos apontar uma direção importante. Uma outra pergunta que eu acabo fazendo é: ser mulher hoje é diferente de ser mulher há 20, 30 anos atrás? Né? Então, quando a gente discute essas questões, a gente vai percebendo as determinações sociais desse processo. Né? Então, para finalizar aqui a minha fala, bem no meu horário, né, percebam que esse pressuposto teórico nos dá condições, instrumentos e ferramentas para atuar na clínica individual, sim, como bem provou, apontou as meninas, mas também nos dá condições para atuar de modo a garantir a cooperação fora da parede do consultório, né, entre mais pessoas. Eu acho que isso é uma contribuição importante da psicologia histórico-cultural e do psicólogo, que dá que dá para nós uma atuação diferente, porque ela não reproduz, né? Ela é criativa, ela apresenta novas possibilidades. Eu tinha para apresentar a isso, agradeço aí a atenção de vocês e fico no aguardo aí para o segundo momento para as dúvidas. Obrigado. Obrigada, Leandro. Foi muito legal ouvir você falar então, da fila, da atenção básica, de como a gente pensar a teoria histórico-cultural também, né, dentro da atenção básica. Obrigada pela disponibilidade. A gente já volta com você. Então, vamos para a segunda fala, que é do William. O William é graduado em Psicologia também pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é profissional de saúde residente pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrada na atenção à urgência e emergência, e ele realizou estudos e pesquisas na área da psicologia histórico-cultural, com foco em desenvolvimento humano, processos de ensino-aprendizagem, sofrimento psíquico, indivíduos em depressão e avaliação psicológica. William, você também vai ter 30 minutos para falar e eu te aviso quando faltar 5 minutinhos. A palavra é sua. Muito obrigado. Meu coração está quase saindo pela boca. É um desafio muito grande falar um pouquinho sobre alguns aspectos que eu entendi que eu poderia compartilhar. Só quero receber o feedback de vocês, se vocês conseguem me ouvir bem. Eu vou utilizar alguns slides, eu vou tentar compartilhar com vocês, ok? Para guiar um pouquinho minha fala. E aí eu vou tentar organizar um pouquinho, né, essas ideias que eu vou apresentar. Só um momentinho, tá? Só peço que vocês realmente me confirmem se conseguem ver, ok? Sim, bom, William, vamos lá então. Perfeito. O tempo é curto, né? O título, então, da nossa fala, e assim, eu quero realmente reiterar o que o Leandro falou. Eu acho que tudo isso que ele traz né, o que nós buscamos tentar, de alguma forma, modificar nessa realidade que, né, é inóspita e, às vezes, impossível realmente de adaptação, de ser vivenciado. E aí, sim, o que eu vou tentar falar um pouquinho é sobre a minha experiência na residência, vou falar um pouquinho sobre a residência em si e algumas ideias, né, que foram surgindo sobre alguns aspectos da teoria histórico-cultural, da psicologia histórico-cultural, que talvez nos ajudem aí a pensar em possibilidades de prática, né? Bom, então meu nome é William, eu quero agradecer, né, a Beatriz, maravilhosa, porque esse convite foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito gostosa. A coordenação dos demais membros do LAPS, ao professor Aquiles, né, as professoras Renata, Nancy e a Zaberchineva, porque as trocas que foram possíveis com elas e com ele, né, foram muito importantes.
Aos professores da UEM, durante a graduação e depois também da residência, aos preceptores e tutores do programa de residência, eu vou falar um pouquinho sobre qual a função deles, e aos colegas residentes, porque, gente, suportar a residência sozinho não dá. Então, acho que ter apoio, ter suporte, de certa forma, é muito importante. Vamos lá. O programa, então, o Programa de Residência Multiprofissional Integrada na Atenção à Urgência e Emergência, é um curso de especialização lato sensu, com carga horária de 5.760 horas, né? Nós temos aí uma carga horária semanal de 60 horas, e esse programa tem duração de 2 anos. Né? Nesse programa, então, estão participando profissionais de enfermagem, farmácia e psicologia. O programa, os campos, né, de atuação, eles integram a rede de urgência e emergência, mas não somente, porque a gente sempre está em contato com outras redes, por exemplo, a RAPSTO, que é a rede de atenção psicossocial, né? Os campos de prática, no caso da psicologia, né, são a Unidade Básica de Saúde, a UPA 24 horas, o CAPS 3, a Emergência Psiquiátrica e o Hospital Universitário. A gente, no primeiro ano, fica 10 semanas em cada campo, e no segundo ano, 6 meses, né? O programa conta com preceptores, que são profissionais do serviço, tutores, que são professores da universidade, a coordenadora da psicologia, que é a professora Daniela Mota, né, e a coordenadora geral do programa, que é a professora enfermeira Jorceli Coimbra. A gente conta com aulas teóricas, né, tanto disciplinares quanto interdisciplinares, e a gente tem uma bonificação, né, nesse valor aí, e eu sempre penso assim, é um valor muito maior do que muitas famílias do Brasil e do mundo recebem. Ainda que, claro, não é o valor, né, que pagaria o nosso trabalho, vamos dizer assim, eu acho importante ser considerado até nas implicações que isso resulta. Enfim, vou falar um pouquinho de cada campo. E só para falar da renda, eu sempre digo, gente, não entre na residência pela bolsa. Entrem porque vocês gostam de saúde pública, gostam de trabalhar como psicólogos, nesse sentido. A unidade básica de saúde, então, vou falar dessa unidade, das nossas atuações, que não são da unidade toda, não são de todas as unidades, né? Então, a gente faz o acolhimento, basicamente, a gente tenta ouvir esse usuário, entender o que ele procura no serviço, quais são as necessidades dele, quem ele é, e como que a gente pode tentar se articular para, de alguma forma, colaborar com esse usuário. A gente faz discussão de casos, né? Antes estava sendo mais com preceptores e tutores, agora tem tido uma tentativa de ser uma discussão mais com a equipe, né? A gente faz encaminhamentos que são orientados pela estratificação de risco em saúde mental. É um protocolo meio complicado, porque é bastante sintomatológico e tem meio que organizado o fluxo da rede de atenção psicossocial, mas a gente tenta encontrar brechas, encontrar caminhos para não ficar tão, né, detido nisso. A gente faz acompanhamentos breves também, em decorrência do nosso tempo que nós ficamos lá, né? E a gente trabalha com grupos, é um trabalho bem interessante. Alguns desafios, então, o trabalho em equipe, que está, né, sendo desenvolvido, e o trabalho intersetorial, né, que é o trabalho com outros setores, com outros serviços. A UPA, então, né? A gente, na UPA, tem 4 locais de atuação, né? Ela é dividida em quatro locais. O primeiro é o local do acolhimento, que é basicamente uma triagem, né? Depois a gente tem a medicação, que é onde as pessoas, né, realmente vão ser medicadas ali de acordo com as situações delas. A observação, que é onde as pessoas podem ficar de 3 a 5 dias. E a sala de emergência, né, que é onde as situações de urgência, principalmente de emergência, né, classificação vermelha, chegam no serviço. Assim, eu não vou conseguir explicar, né, muito o que a gente faz, depois a gente pode voltar se vocês quiserem, ou eu posso responder por e-mail também algumas dúvidas. Alguns desafios, então, a articulação intersetorial é um grande desafio, né, e o manejo do FAST, porque eu acho que a RUI, a Rede de Urgência e Emergência, ela tem ainda uma lógica muito capitalista, e aí a gente, às vezes, se depara, entende, com esses desafios, e a gente vai tentando verificar possibilidades. Depois eu tentar pensar com vocês algumas possibilidades. O CAPS, então, né, que é o CAPS 324 horas, a gente trabalha em equipe, isso é o fundamental do CAPS. A gente tem bastante reuniões, né, a gente tenta sempre conversar sobre as situações, a gente faz o acolhimento inicial, que é basicamente semelhante ao da UBS,
e a gente discute, né, todos os casos. O que falta um pouco é porque a gente às vezes não tem o usuário durante a discussão do caso dele. Eu acho que é uma coisa a ser, né, superada aí. A gente faz encaminhamentos, que também são, né, às vezes, muito orientados para estratificação de risco, mas eu acho que no CAPS é um pouco mais flexível. Eu acho que a gente consegue tentar manejar um pouco melhor. A gente trabalha com o projeto terapêutico singular, né, que é organizar ações e recursos para colaborar com esse usuário. A gente faz atendimentos psicológicos por demanda espontânea, e atualmente tem feito muito um trabalho de organização do fluxo, porque muitas pessoas, na pandemia, né, têm buscado muito CAPS, e agora o CAPS se uniu com a emergência psiquiátrica, então as pessoas têm buscado muito lá como quase o único serviço assim, de saúde mental de atenção à crise. Algumas UBS agora estão voltando, né, a gente está tentando organizar um pouco melhor, mas ainda tem esse desafio aí. A gente fazia, na verdade, né, acompanhamento psicológico a usuários e grupos, né, e contemplando, claro, a sua família, rede social, de caráter provisório. A gente tem tentado fazer durante essa pandemia, mas com todos os cuidados que a gente, né, vai ter que ter. A gente fazia muito uma modalidade de atendimento que era o acompanhamento terapêutico, que a gente ia até o território do usuário, até a casa dele, saía, fazia visitas por alguns lugares, né, nesse trabalho conjunto. E tem as visitas domiciliares também, que tem um papel bem importante. Atualmente está um pouco mais difícil, né, mas a gente também considera relevante mencionar. E a gente trabalha com serviços residenciais terapêuticos, as RTs, né, na qual tem usuários que residem em casas, tem toda uma política envolvida, né, usuários que têm um histórico aí de internamentos de longa duração, hospitais psiquiátricos principalmente, né, e que tem esse recurso, principalmente quando a rede de suporte é muito frágil. A gente faz acompanhamento de usuários em leitos de acolhimento. Como o CAPS acabou perdendo seus leitos, esse acompanhamento ele acabou deixando de existir, né? E a gente trabalha bastante com reuniões de rede, agora está um pouco mais difícil, mas a gente tenta, né, fazer reuniões com a atenção básica, a unidade básica de saúde, o CAPS 2, o CAPS AD, o CAPS Infanto Juvenil e a emergência psiquiátrica. Alguns desafios, então: o matriciamento com a atenção primária à saúde e a articulação com o SUAS, porque a gente se depara muito com questões sociais que precisam também ser contempladas, já que a gente trabalha no princípio da integralidade, né? E a gente busca, né, a superação aí, que é um desafio também, de algumas práticas que eu vou denominá-las de tutelares, né, e a promoção de autonomia. Autonomia, eu acho que é importante fazer uma menção que é de acordo com a nossa concepção teórica mesmo de autonomia, não é uma questão muito do liberalismo, não. A emergência psiquiátrica, então, ela tem como foco situações de crise, né, e conta com recursos hospitalares, trabalha com internações voluntária, involuntária e compulsória. O seu trabalho ele é multiprofissional. A gente não consegue ainda fazer um trabalho interprofissional, é um desafio. A gente faz atendimentos individuais a usuários, às vezes tem trabalhos com familiares, eu gosto muito de trabalhar com familiares, depois vou falar um pouquinho sobre isso. E trabalho com grupo na emergência é um pouco mais difícil, por vários motivos, mas eu tentei, assim, dá para tentar, mas tem vários desafios aí. Na emergência a gente também trabalha com articulações com os CAPS, né, e os NASFs, que agora foram extintos, Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que colaboravam muito, principalmente na articulação com a atenção básica. E aí, desafios, né? Trabalho em equipe, ainda é um desafio, mas, né, tem momentos. Superação de práticas médico-centradas, biologicistas, sintomatológicas, tutelares, medicalizantes. E também superação de práticas de contenção química-mecânica, que acontece muito ainda. Eu acho que a gente realmente precisa desenvolver recursos outros, né? E a gente tem muitos usuários que eles são encaminhados para as comunidades terapêuticas, né, que são marcadas por uma lógica manicomial asilar, centrada na abstinência. Então, a gente precisa realmente pensar em outros recursos. E o CAPS-AD, ele se propõe, né, ser substitutivo. E o Hospital Psiquiátrico de Maringá, eu nem posso mencionar muito sobre ele, marcado pela violação dos direitos humanos.
muitas pessoas ainda acabam indo para lá. A gente, enfim, tem imensos desafios com relação a esse aspecto. O HU, então, a gente trabalha basicamente em 2 campos, a UTI neonatal e a UTI pediátrica. A gente também tem um trabalho com outras alas, que são alas, e também principalmente com pessoas que chegam no serviço por tentativa de suicídio ou por serem vítimas de violência sexual, principalmente naquele ato, naquele momento que acabou de acontecer, né? E a gente tem alguns protocolos que a gente está tentando também implementar. A gente trabalha sempre na lógica, né? Usuário, parentais, familiares e rede, né? E a equipe. Gostam de chamar ele de pacientes, não gostam desse termo, né? Mas sempre tenta trabalhar nesse, vamos dizer assim, nesse tripé. Ok? Como foca o elenco a vivência do processo de hospitalização, né? A gente percebe muito um processo de fragmentação do usuário e a gente vai tentar tomar a pessoa antes do diagnóstico, né? A gente precisa compreender que a condição clínica, ela não é uma coisa a par, uma coisa separada, né, do psíquico. A gente vai, né, de acordo até com as discussões do Rubinstein, entender essa unidade psicofísica, e a gente sempre vai entender que essa condição clínica tem impactos psicossociais, impactos que são individuais e que são, né, coletivos, sempre tendo isso em mente. E a gente vai buscar produzir saúde. O que eu vejo de mais importante é que o usuário ele conheça realmente aquela realidade com a qual ele está se relacionando, como está sendo ali, quais são as possibilidades, o que a gente pode tentar trabalhar com a equipe para modificar algumas questões, para tentar, enfim, a gente tem uma política de humanização, né, a gente tenta implantar, e assim, eu entendo muito produção de saúde como sinônimo de produção de desenvolvimento humano. Isso é uma discussão longa, densa, mas é uma noção que eu tento sempre trazer. Alguns desafios, né? O trabalho em e com a equipe, a articulação intersetorial e superação do médico-centrismo. Bom, segunda parte, então. Eu vou tentar falar sobre algumas ideias que eu fui desenvolvendo, mas ainda não posso dizer que é uma receita, não posso dizer que é algo pronto, não posso dizer que é algo definitivo, que tem uma lógica, assim, organizativa, não, mas são alguns elementos que eu acho que são importantes para a nossa prática. E eu vou definir a clínica histórico-cultural, uma clínica, pensando na clínica no SUS, mas também que pode ser ampliada para outros espaços, né, enquanto uma praxis crítica genética. Praxis porque não é só a prática, é uma mudança de postura, uma mudança de se relacionar com a realidade. Crítica porque se propõe revolucionário, por mais que às vezes a gente vai se deparar com muitos limites. E genética porque busca entender a gênese dos elementos, a gênese de todos os processos, vamos dizer assim. Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura, eu não vou conseguir explicar, gostaria muito, mas o tempo é um pouco curto, tá bom? Mas eu vou tentar falar rapidinho sobre essas ideias. Bom, desconstruir então a noção de clínica individualista burguesa na saúde pública, que ainda existe muito, o Leandro falou muito bem, né, sobre até a encomenda, a demanda que se tem, uma demanda que é social. E eu vejo muito o SUS como potência, porque ele abre possibilidades de outras atuações, que não só essa. Né? Desenvolver uma mudança de postura profissional, e aí eu deixo bem marcado isso, que o nosso compromisso ético-político é com o desenvolvimento humano, a gente vai ter como fim potencializar autores de si. O Leôncio trabalha um pouquinho sobre autoconsciência, consciência de si, né? A Lígia Márcia Martins também trabalha um pouco com esse aspecto, mais ou menos nessa linha. E a gente compreende que o profissional tem um caráter ativo nesse processo, tanto quanto o usuário. Não é um processo, eu não entendo como um processo que eu só fico ouvindo, eu penso junto, converso, eu entendo que a gente tem aprendido, né, alguns recursos de pensar em possibilidade, a gente vai tentar trabalhar com isso, com esses usuários, né. Compreender, então, o desenvolvimento humano enquanto determinado pelas relações de produção de sociedade capitalista, né, pela divisão social do trabalho, reconhecer o lugar fundamental da educação escolar e relacional, principalmente no processo de educar-se,
Considerar a violência estrutural do sistema capitalista, na exploração do homem pelo homem, na sociedade de classes, enquanto gênese do processo de adoecimento, e a gente vai buscar, realmente, esse eu acho que é o principal objetivo, lutar contra. É claro que a gente tem limites, lutar sozinho não vai dar. A gente vai se deparar com impossibilidades, mas a gente vai tentar encontrar possibilidades. E é por isso que muitas vezes a gente vai tentar, inclusive, depois eu falo um pouquinho sobre isso, modificar a realidade no que for possível. Eu acho que essa atuação para além desse consultório demanda isso, inclusive. Repensar o problema da reabilitação psicossocial, que às vezes tem um caráter apenas de reinserir esse indivíduo no mercado de trabalho, numa lógica produtivista, e a gente vai tentar romper com essa lógica, e aí eu trago o conceito de atividade do Leontiev, né, para nos ajudar a pensar nesse processo aí de desenvolvimento. Nós precisamos, né, enfrentar os impasses aí da classificação internacional de doenças, do diagnóstico de saúde mental, e o que eu acho importante é a gente saber, conhecer esses elementos aí, esses negócios, porque a gente vai conseguir conversando com outros profissionais e apresentando algumas contradições, algumas coisas que, olha, não se encaixa, olha, isso daqui, né, não enquadra, não dá, não cabe, pela noção que a gente vai ter de que a pessoa é maior que o diagnóstico. Considerar sempre, na minha concepção, o usuário em relação. A gente vai entender que existe ali uma pessoa e que essa pessoa, ela é essencialmente social. Por mais que o capitalismo ele nos exija uma relação cada vez mais individualista, a nossa essência eu compreendo que é social relacional. E aí, o desafio de superar o intelectualismo individualista, que é muito presente em muitas práticas, tipo assim, eu falo para o usuário, olha, eu não queria usar esse exemplo, mas eu vou usar. Olha, você está vivendo uma situação de violência. E aí, eu não faço nada. Tipo, não trabalho nada com isso. E aí, às vezes, parece que essa pessoa é a única responsável por fazer alguma coisa. Como se eu colocasse sobre ela um peso de que ela tem que fazer alguma coisa. E aí, eu meio que me ausento dessa responsabilidade. Eu entendo muito esse processo como processo de corresponsabilidade, não só com o usuário, mas entre várias pessoas. Também superar, né, algumas práticas adaptacionistas e universalistas, e eu entendo o processo de psicoterapia, vamos dizer assim, o processo terapêutico, né, como processo de promoção de autoconhecimento, autodomínio, e aí eu vou trazer o conceito do Vygotsky de domínio da própria conduta, e verificar possibilidades de mudanças, né, que são relacionais concretas e que não são, muitas vezes, só individuais, mas que também têm seu caráter coletivo. Reconhecer o higienismo e a eugenia nas relações de trabalho, que ainda são muito presentes. Entender a queixa-demanda, para além da sua descrição sintomatológica e reducionista, compreender as necessidades e pensar com esse usuário em possibilidades, superando, né, a patologização e a medicalização ou medicamentalização. Com isso eu trago algumas ideias da Franca Basaglia, né, do Amarante também, do Franco Basaglia também, e eu acho que as professoras Silvana e Adriana trabalham bastante com a medicalização também, né, e outros autores. A superação da dualidade transtorno mental e dependência química, que ainda é um discurso muito comum nos serviços. Entendo que, às vezes eu acho que as pessoas que, de alguma forma, encontram na substância química um refúgio, eu acho que, isso pode ser até meio absurdo de dizer, mas eu acho que às vezes elas são mais saudáveis, estão mais saudáveis do que outras pessoas que realmente acabam desenvolvendo, não elas, né, mas o que acaba acontecendo é um desenvolvimento de um quadro patológico grave. E pensando que a gente está numa lógica de dependência química enquanto droga ilícita, e a gente acaba esquecendo de todas as outras drogas que estão por aí. E eu gosto de tomar a palavra significativa, e aí eu trago o Aquiles para falar um pouquinho sobre isso, né, como principal recurso terapêutico, e eu entendo realmente o processo terapêutico enquanto um processo de aprendizagem. Gosto muito da palavra encontros, porque eu acho que é isso, a gente tem encontros, e a gente nesses encontros se transforma.
E aí eu, né, quero até retomar o cuidado com o compromisso ético-político de cada profissional, porque às vezes a gente pode produzir mais violência. Gosto muito da ideia de valer-se eu não gosto do termo valer-se, mas eu gosto da ideia de valer-se da potência dos afetos e ideias que surgem no processo terapêutico como recurso de produção de sentidos, compreendendo, né, esse processo enquanto do inter para o intrapsíquico. Entendo que nesse processo há uma aprendizagem mútua. Estou entendendo crise como um momento crítico de colapso de recursos. Colapso, essa é uma palavra um pouco difícil, porque ela tem uma conotação médica um pouco delicada, mas é basicamente essa ideia de que quando os recursos não são mais suficientes, ali há um momento de crise. E eu entendo que há dois desfechos, e essa crise é diferente da crise desenvolvimental, né? Mas aqui eu acho que tem dois desfechos. Um deles é as pessoas conseguirem encontrar recursos, né, individuais, coletivos, para conseguir superar, ou não conseguir encontrar, e aí acontece o processo de adoecimento. Gosto muito do conceito de Pradvani, da vivência, né, enquanto a personalidade meio. Gosto de entender que existe ali um usuário que se relaciona com uma realidade, mas para eu entender como que esse usuário sente e interpreta essa realidade, eu vou ter que entender quem é esse usuário e qual é essa realidade. Basicamente são esses dois elementos, né? Estou preocupado com o tempo, mas vamos lá. Vamos lá, objetivos, vamos dizer assim, gente, nada, não é uma receita, não tem fins de esquematização, são algumas ideias, e eu gostaria muito que isso fosse respeitado, porque isso está em desenvolvimento ainda, mas vamos lá. Bom, então, eu busco, né, entendo que nós precisamos buscar a colaboração com o usuário, no primeiro momento, né, com o fim de potencializar o reconhecimento, entendendo esse termo a partir do que Vygotsky entende como consciência e conhecer, né, de natureza afetiva, cognitiva, histórico-cultural, de sua realidade, na relação intrapsíquica, objetiva subjetiva, né, e a promoção de mudanças relacionais concretas, considerando seu desenvolvimento alcançado, né, através de processos histórico-culturais de aprendizagem, em seu caráter de classe, e aí em suas especificidades de etnia, cor, gênero, grupos, etc. Estágios e crises do desenvolvimento, sentidos e seus elementos, né, objetivos, motivos, necessidades e emoções dentro de motivos, né, meios significados, contradições que a gente vai entendendo até pela lógica dialética e pela contradição do sistema capitalista que se configura também nessa personalidade, né, e os conflitos que aparecem em decorrência disso. O processo de escolha, gostaria muito de falar sobre isso, mas não é a escolha liberal, não é a escolha da filosofia da liberdade, de que a gente pode escolher o que quiser, pronto, acabou, individualmente. Não, mas é um processo complexo, que envolve motivos, envolve renúncias. Compreender o caráter criativo, né, da personalidade desse usuário, as dificuldades e potencialidades que ele tem, porque às vezes realmente ele acaba não conseguindo identificar algumas potencialidades. Isso tudo na relação com as demais pessoas e consigo mesmo, né? Também o desenvolvimento alcançado pelas pessoas, coisas com as quais ele se relaciona, se eu sofrer seu processo de adoecimento, e aí pensando em possibilidade de superação, gosto muito, eu vou mostrar uma frasezinha aqui do que o Vygotsky fala, de que não é que existe uma transgressão, enfim, é que existe uma hierarquização de alguns elementos que podem ser, né, de origem adoecida, vamos dizer assim, e a gente vai tentar realmente trabalhar com o desenvolvimento humano dessa pessoa, grupo, para tentar encontrar outras possibilidades que não seja somente aquele adoecimento. Porque a gente acaba totalizando o sujeito pelo adoecimento, e ele não é só isso. Muitas vezes aquilo está hierarquicamente mais elevado, mas não é só aquilo que existe, né? Também suas relações de suporte, buscando aí promover cooperação. E eu gosto de uma pergunta disparadora, só vou falar qual é, tá? Quem é você? Me fale sobre quem é você. Eu acho que isso pode despertar muitas ideias. Por mais que naquele momento ele não consiga dizer quem ele é naquele momento, muitas vezes ele vai falar, olha, antes da depressão eu era assim, antes do alcoolismo eu era assim. E a gente vai tentar, então, resgatar algumas coisas também. Colaboração com o usuário, né,
nesse âmbito de corresponsabilidade mesmo, e com outros profissionais, outras pessoas, outros grupos e outras instituições, para uma intervenção mais integral sobre o território desse usuário e de sua rede, através de um trabalho de fortalecimento das relações sociais desse usuário-grupo, buscando superar relações de violência e promover relações de humanização, do conceito de humanização real, intervenção sobre os recursos materiais e simbólicos a serem utilizados, e eu destaco que em algumas situações, alguns recursos eles precisam ser encontrados ou desenvolvidos, e eu gosto muito de primar, mas que às vezes eu me vejo limitado em relação a isso, né, mas entendo que é muito importante nós pensarmos em intervenções para além do espaço físico da sala de atendimento. E aí a luta política, né, coletiva para a transformação da realidade. E fora Bolsonaro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma frase que eu acho que diz muito, antes de finalizar, tem 2 minutos, que é do Vygotsky, com comentários do Aquiles. Diz assim: a diferença entre pessoas mentalmente doentes ou saudáveis e entre diferentes pessoas mentalmente doentes não reside tanto em que as pessoas mentalmente doentes tenham as leis de sua vida psíquica transgredidas ou novas formações que não agem nas saudáveis como o tumor. Melhor dizendo, pessoas saudáveis têm o mesmo que as que adoecem: delírio, desconfianças, sexualidade intensa, ideias pertinentes, medo, etc. Mas o papel de tudo isso, a hierarquia de todo o sistema é distinta. Isto é, para quem adoece, no primeiro plano apresentam-se como funções reguladoras. Ganham outra função, que não tem para nós, se não adoecemos. Não é o delírio que distingue um doente mental de nós, se não adoecemos, mas que aquele toma o delírio como verdadeiro e nós não. Em todo caso, isto é deste modo para histéricos, neuróticos, etc. Em situação diferente, predomina um sistema diferente, o histérico com o médico e em casa. Por isso que a gente precisa realmente transpor o espaço daquele consultório, porque para a gente ter uma compreensão até maior de possibilidades, eu acho que a gente precisa sair um pouco, né, da nossa cadeira. Para finalizar, a situação do coronavírus está muito complexa, muito difícil, realmente. A gente teve aí perda de 2 campos, né, a criação de a união de 2, a gente está tentando se reorganizar, eu digo, em relação à residência, né, e o que eu tenho percebido muito, né, uma intensificação do sofrimento, uma intensificação do adoecimento. A gente tem aí no Brasil, né, um número muito grande de pessoas contaminadas, um número muito grande de pessoas mortas, né, 103 mil pessoas e famílias, né, e tudo isso diz sobre um SUS necessário. E eu quero realmente frisar isso, que o SUS ele é necessário. Por mais que nós temos números muito altos, ainda nós temos um SUS que funciona. Que, claro, tem que ser muito melhor, tem que superar muitas coisas, mas que tem que ser valorizado. E só para finalizar, gente, dizer que o SUS é de todas e todos, tem que ser, nós temos que tentar garantir isso. Muito obrigado, e fora Bolsonaro. Obrigada a você, Will. Muito legal ver você falando da residência, é muito bom te ver, mesmo por pela telinha, né? E eu queria só dar 2 recadinhos, né, para vocês não esquecerem de assinar a lista de presença, que a gente mandou aqui no chat um pouco mais para cima. Se tiver algum problema, é só entrar em contato com a gente. E eu vou passar a palavra para a Silvana, para ela explicar, que a gente teve alguns problemas técnicos aqui durante a nossa conversa, né? Então, eu vou passar a palavra para a Silvana. Bom, pessoal, boa noite novamente, né? Eu fui dando boa noite, boa tarde, conforme o pessoal foi chegando. E antes de falar dos problemas técnicos, eu quero agradecer o Leandro, agradecer o William, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco, para nós, para mim, para a Adriana, né, para os professores que, na verdade, participaram do percurso de vocês. É muito bom, é muito gratificante ouvi-los, né, e que vocês estão agora conosco no LAPSC, ajudando a formar o pessoal que está aí, né, durante o processo de graduação, que é muito bom, que vocês são filhos da UEM, né, a gente pode chamar assim, porque eles se formaram aqui conosco. Então, é muito bom ter esse retorno, é muito bom ouvir vocês agora né, outra posição agora como profissionais já formados e com essa propriedade.
E agora eu vou falar um pouquinho para todos que estão aqui conosco, pedir desculpas, né? Na verdade, nós não entendemos direito o que aconteceu com a plataforma do Meet, porque é a plataforma que a gente usa desde o início, desde o começo dos eventos do LAPSIC, e dessa vez, pelo meu e-mail institucional, como sempre, eu não tive a condição de gravar, não apareceu aqui o botão para gravação. Entrei e saí para ver o que estava acontecendo, vocês devem ter observado isso, até peço desculpas, isso foi durante a fala do Leandro, acabei não conseguindo acompanhar toda a totalidade da fala, tentando resolver. E também, embora apareça para mim, fui eu que abri a sala, aparece até 250 pessoas, automaticamente o Meet começou a limitar em 100. E a gente não consegue entender o porquê que isso acontece, porque na minha tela aparece até 250 pessoas na sala e estava limitando até 100 pessoas, e a gente tinha mais inscritos. Então, conseguimos gravar de uma forma doméstica, né? Então, nós nos bastidores aqui, o pessoal do Lápis que se movimentou nos bastidores, então nós fizemos uma gravação por outras vias, não pelo Google Meet, então de antemão até peço desculpas ao William e ao Leandro, que vamos ver como vai ficar, né? Vocês depois vão analisar essa gravação e dar o ok para disponibilização. E voltamos a pedir desculpas a todos aí pelos problemas que tivemos e que, na verdade, é um problema que vai ser o ensino remoto, né? Porque a gente não tem o domínio tecnológico, não tem o conhecimento dessas plataformas e a gente fica na dependência de quem. Então, quando o problema acontece, a gente fica, muitas vezes, sem condições de resolver. Então, eu já estou até pondo aqui a minha revolta em relação a tudo isso. Se fosse presencial, se estivéssemos juntos, nós não teríamos todas essas dificuldades, né? Mas, assim, mesmo assim, nós estamos conseguindo ouvir, né, trocar, e agora eu vou passar para a Marília, que ela vai encaminhar as perguntas, que tem algumas perguntas que o pessoal colocou aqui no chat, para poder ouvi-los um pouquinho mais, agora, depois de passar a turbulência e das dificuldades técnicas. Tá? Então, mais uma vez, obrigada, meninos. Bom, então a gente teve algumas perguntas, a gente organizou por enquanto em 2 blocos. Eu vou enviar os blocos aqui para vocês poderem ver. As perguntas eu acho que todas estão direcionadas para um de vocês dois, mas assim, né, fiquem à vontade para responder. Eu vou ler elas primeiro e eu já mando no chat para vocês se organizarem. Marília, tem que ver se o Leandro, tem que ver se o Leandro está presente aqui, tá? Tá, Leandro, você está aí? Não, eu digo porque eu caí naquele momento e eu depois não conseguia voltar. Então, esse é a pessoa. Tô quietinho aqui. Tá, eu vou ler então as perguntas e aí eu envio aqui no chat para vocês terem acesso a elas, tá? A Gabriela dos Santos Rosa, ela perguntou: qual a perspectiva da psicologia histórico-cultural das possíveis psicopatologias atendidas na emergência? Como a psicologia histórico-cultural atua no contexto hospitalar? A segunda pergunta é da Janaína Camargo. Ela tem uma pergunta para o Leandro. A lógica curativista tem reflexos também na educação. Na minha prática, percebo que, para a escola, o psicólogo escolar que não encaminha para a saúde, seja para psicologia clínica ou médica, não é considerado um bom psicólogo. Como você vê o papel da escola na formação dessa fila de espera e também na cooperação no atendimento da criança. E a terceira é para o William. William, você poderia falar um pouquinho sobre os usuários em crise? Como a psicologia histórico-cultural entende o que a psiquiatria chama de surto psicótico? Não ouviu? Vou ler de novo, William. Você poderia falar um pouquinho sobre usuários em crise e como a psicologia histórico-cultural entende o que a psiquiatria chama de surto psicótico e as formas de agir e de intervir. Eu vou mandar aqui para vocês
uma por uma, porque o chat não tem espaço para todos. Ele não me deixa mandar. Aí vocês podem ficar à vontade para ver qual dos dois vai começar. Esse bloco eu posso começar? Pode ser, William? A pergunta, desculpa, eu não peguei o nome da pessoa. Letícia, não? Deixa eu ver. Tem a Gabriela, a Janaína e a Ana Paula. Acho que é Janaína, né? Ela pergunta a relação entre a lógica proativista, a educação, a educação, né, na formação da fila. Eu me lembro muito, né, de um psiquiatra, tem um vídeo dele no YouTube, chamado Ricardo Lugon. Ele dá uma palestra na Federal do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, né, no filme Tropa de Elite 2, tem uma cena que o Capitão Nascimento fala, olha, quando eu atirava e matava, quando eu atirava, a minha mão, né, estava ali, mas quem puxava o gatilho eram mais pessoas, né? E ele faz uma relação disso com o médico psiquiatra que está ali receitando o medicamento. Ele bate o carimbo, mas junto com a mão dele, outras pessoas estão batendo também naquele carimbo, né? Quando uma criança, e aí ele faz essa relação, ele pega um estudo, vai dizer o seguinte, olha, quanto mais os serviços, né, de saúde mental não conversam, vem o sujeito de modo fragmentado, né, estigmatizado, não de modo integral, quanto mais serviços estão pautados numa empurroterapia, mais se medicaliza, né? E o inverso é verdadeiro. Ele tem um estudo que diz o seguinte, olha, quanto mais proximidade entre os profissionais houver, menos se medicaliza. Ou seja, eu estou chamando a atenção disso para pensar que nós todos, né, quando falamos de medicalização social, esse é um processo que não é só o médico que medicaliza, né? As nossas vivências vão se dar no que diz respeito à nossa saúde mental, vivências que são atravessadas por essa compreensão medicalizante da vida. Tá? E nós vamos nos entender a partir de conceitos médicos, né? Então, eu sou um TDAH, eu sou um bipolar, eu sou um depressivo, né? E a vivência dela está nesses termos. O que eu quero dizer com isso? A educação tem um papel importantíssimo, né, nesse processo de medicalização, né? E de tal forma, né, eu peguei só o exemplo da fila, que a formação da fila, ela é, em grande medida, composta por encaminhamentos da educação, né? E aí, o que nós percebemos é que quanto mais houver empurroterapia, mais medicalizada essas pessoas são, né? Porque a gente não olha o sujeito na sua singularidade, né? E as nossas ações, elas são desprovidas de uma articulação maior. Então, assim, o que eu penso é que é necessário uma aproximação entre educação e saúde. É fundamental. E, nesse sentido, o psicólogo, né, e aí a gente retoma para a nossa grande questão, se nós ficarmos na nossa sala, né, atendendo apenas a demanda que se apresenta, nós vamos estar reproduzindo, reforçando esse cenário de individualismo. No SUS, nós somos convidados a estar no território e conversar com a escola, né? Então, se a escola caminha bastante, vamos conversar com a escola e verificar quais são as dificuldades que estão se apresentando. Vamos pensar em grupos, né? E aí a importância da cooperação. Nós fizemos um grupo juntamente com a escola, juntamente com o CRAS, juntamente com o Conselho Tutelar na nossa região, em que nós atendíamos a família como um todo, atendíamos a família, né? Para tentar conversar com a família, entender o que está acontecendo com essa família e instrumentalizar, né, aquilo que o William falou, né, da importância de ver que nosso papel, enquanto trabalhador da saúde, é possibilitar o desenvolvimento, né? Então, eu entendo que cabe, e aí falando do psicólogo no SUS, a partir dessa perspectiva, cabe a ele esse papel propositivo de estabelecer parcerias, cooperação, de estar junto, se colocar como parceiro, como alguém que está ali, não para dizer, olha, não me encaminhe. Isso não resolve nada, né? A gente tem um exemplo aqui, né, de criar protocolos rígidos para não ter encaminhamento, né? Então, assim, um protocolo rígido que foi criado é que a educação tem que mandar relatório,
né? Então, isso exige mais e é todo um processo mais complicado. O que está acontecendo? As pessoas estão chegando de encaminhamento por boca, né? Então, assim, eu não vou fazer relatório, porque isso não entendo que é a minha função. Criar aqui uma barreira, um protocolo, uma burocracia. O que eu vou fazer é burlar esse processo. E a fila vai estar enchendo, e pior que você não sabe o motivo que aquela criança está naquela fila, né? Ou seja, é importante se colocar ao lado dos colegas, né? É importante estar numa discussão de cooperação, né? É isso que eu estou tentando chamar a atenção, né? Se nós tentarmos dar conta dessa fila sozinhos, nós vamos adoecer também, né? Isso é muito marcante, assim. Então, nós precisamos compartilhar essa responsabilidade. Então, sendo propositivos, se colocando ao lado dos colegas, não dizendo que eles não têm que fazer o que devem fazer, mas fazendo junto. Então, acho que a nossa teoria nos dá uma condição muito importante de pensarmos isso. Então, respondendo aí a pergunta, eu acho que é fundamental essa aproximação do psicólogo da saúde com a educação e também com a assistência social, que são políticas que encaminham bastante, né? Então, parar com essa lógica de encaminhamento e pensar numa lógica de cooperação e de cuidado. Acho que esse é um caminho que tem dado muito resultado na minha experiência, assim. Respondi, imagino. Bom, Gabriela, vou tentar responder a Gabriela Ana Paula, são perguntas realmente muito difíceis, assim, a gente não tem uma resposta pronta. Gabriela, você pergunta sobre como manejar possíveis patologias, psicopatologias, né, atendido na emergência. Eu acho que também tem um pouco a ver com o que a Ana Paula pergunta, né? Falando, Ana Paula, foi linda a sua presença. Eu acho que é essa Ana Paula, né? Que defendeu ontem isso. Maravilhosa. Para mim um desafio falar perto, né? Então, de todas vocês, mas... assim, a psiquiatria, ela tem uma lógica de que a pessoa chega em crise, em surto, ou tem uma patologia, então eu vou me medicar. Infelizmente, essa tem sido a lógica. É claro que existe a antipsiquiatria aí lutando contra isso, né? Existem os movimentos antimanicomiais, enfim. E essa lógica é uma lógica totalmente biologicista. Então, existe ali uma disfunção biológica, um problema biológico, de origem biológica, que eu preciso medicar, que eu preciso, de alguma forma, atenuar aquele sintoma. Então, trabalha realmente sobre sintomas. A gente não trabalha sobre sintomas. A gente tem como consequência, muitas vezes, uma mudança nos sintomas, mas não é o nosso objetivo. E eu gosto muito, por mais que isso pareça até difícil, mas, sério, de verdade, eu acho que o mais importante de tudo é tentar conversar com essa pessoa, tentar ouvir essa pessoa, porque o que eu vejo muito sabe, a pessoa, por exemplo, tá num surto psicótico, né? E aí, parece que o discurso dela, a fala dela é inválida, não tem valor, não é uma pessoa, é o problema, o sintoma que tá, a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com isso. Então, assim, eu acho que muitas vezes quem não trabalha, né, talvez diretamente, tem uma ideia de que um surto psicótico é alguém que está quebrando tudo, alguém que está acabando com tudo, e nem sempre é assim, na maioria das vezes não é, na verdade. E essa pessoa pode dialogar, é claro que tem situações que são muito complicadas, que a pessoa realmente está se sentindo muito perseguida, e ela acaba ficando um pouco, né, não gosto do termo agressivo, mas, né, acaba tendo algumas ações um pouco violentas, vamos dizer assim, e a gente vai ter que entender com ela o que está acontecendo, o que ela está sentindo também. E o que eu percebo muito é que a maior parte das violências que ocorrem nesse momento crítico, na verdade, não é porque a pessoa chegou nesse quadro violento, mas é porque amarraram ela, porque tacaram medicação nela, sabe? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Tentar trabalhar com essa outra lógica, porque a gente vai compreender que tudo isso tem origem, né, social, tem origem relacional, não é do nada, não é individual, não é intrínseco dessa pessoa. E aí não sei se eu consegui responder, gente, porque é uma pergunta muito complexa mesmo, mas sobre o trabalho no hospital, eu não sei se você está se referindo à emergência psiquiátrica ou ao hospital em si, mas
a lógica, a compreensão do humano, do desenvolvimento humano é a mesma. É lógico que a gente vai ter especificidades, entende? A condição clínica, muitas vezes, ela vai estar realmente ali sobressaltada. E a gente vai entender essa angústia, vai entender, né, como que essa pessoa vivencia aquela realidade e pensar em possibilidades. Mas eu acho que o nosso maior diferencial realmente é essa compreensão, esse modo de compreender o desenvolvimento humano. Não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigada, gente. Vamos passar então para o segundo bloco. Temos mais 3 perguntas e a gente teria um terceiro bloco também. Eu queria só perguntar para vocês se tudo bem a gente fazer esse segundo bloco e por causa do adiantar da hora, a gente enviar para vocês 2 por e-mail, né, o terceiro bloco, para vocês responderem e aí a gente passa para os outros. Pode ser? Tá bom, então vamos para o segundo bloco. A primeira é do Marcos. Ele disse que não é bem uma pergunta, mas ele queria que alguém falasse sobre a importância de estudar e efetivar na prática a teoria histórico-cultural no fazer psicológico. A segunda é também sobre educação. Gostaria de entender um pouco mais sobre a organização da rede intersetorial nessa relação com a educação. Pensando nessa lista de espera, que supõe que tem uma grande demanda de crianças, de que forma a atenção básica se organiza para atender casos mais complexos, exemplo, o autismo. Em Maringá, a intervenção precoce, né, feita por uma equipe multiprofissional, é viabilizada pela atenção básica? Pergunta da Heloísa. E a terceira pergunta, Josiane pergunta ao Leandro, mas ela disse também que abrange o William igualmente. Se puderem comentar um pouco sobre a constituição de sujeito dos profissionais da saúde pela psicologia histórico-cultural e como pode mediar seu fazer profissional no SUS. Mandei as 3 perguntas aqui no chat, para vocês darem uma olhada. Se você quiser começar de novo, Leandro. Não, pode ser você, agora é a sua vez. Tá. Bom, eu sempre gosto muito da noção de que a gente precisa realmente ter o máximo de conhecimento possível sobre a realidade. Acho muito importante realmente a gente buscar verificar, né, como que isso acontece, né, na realidade, na prática, vamos dizer assim. Mas, assim, não é porque uma pessoa que não teve acesso à prática não vai ter o conhecimento. Eu acho que a gente tem que verificar as possibilidades mesmo. Mas eu acho que realmente o nosso desafio é tornar essa compreensão, né, essa forma de atuação mais comum, porque eu acho que muitas vezes fica só, sabe, um profissional aqui, um profissional ali, que trabalha nessa perspectiva, que entende dessa forma, né? Então, acho que o nosso desafio é que, quem sabe, a gente possa ampliar um pouco mais essa forma de atuação, que tem muito a ver com os próprios princípios do SUS e da Política Nacional de Humanização. E aí, em relação a essa primeira pergunta, eu não sei se realmente eu consigo respondê-la, mas eu digo que é essencial, é muito importante realmente esse estudo e essa efetivação. Só para comentar, então, a última pergunta. A gente vai entender que realmente muitos profissionais eles são formados, né, numa lógica curativista, né, como o Leandro menciona. Eles estão muitas vezes atentos somente aos sintomas, somente ao problema, não conseguem sequer olhar para recursos, né? Então a gente, eu acho que também tem o papel de muitas vezes trabalhar com os próprios profissionais, sabe, para tentar ir modificando essa compreensão que se tem desse usuário, desse grupo e dessa rede, né? Eu acho que
essa pode ser uma grande colaboração nossa, tá bom? Me ouvem? Emendando aí a resposta do William, né? A gente vê, né, que na formação dos profissionais de saúde, uma formação muito fragmentária ainda, né, de visão do sujeito. E quando nós pensamos em integralidade, né, a integralidade como princípio doutrinário do SUS, é uma integralidade em que o social é uma casca, né, aquilo que a Marta Schwab fala, né, para o liberalismo, o social é uma casca, né, é a cobertura. Mas para nós, o social não é cobertura, né, disse a Marta Schwab uma vez aqui em Maringá. O social é a farinha, né, é aquilo que constitui o sujeito, né? Então, quando a gente olha, a gente conversa com os profissionais de saúde, né, especialmente enfermeiros e médicos, eles têm um olhar muito biomédico, né, de que o adoecimento existe uma integralidade, mas no fundo, quem determina o adoecer é o biológico. Então, é a integralidade, mas quem determina é o biológico, né? Então, é biopsicossocial, mas o biológico é preponderante. E para a gente, né, a nossa compreensão é que o cultural, como disse, né, como diz o Vygotsky, né, ele reequipa a pessoa, né? Então, a cultura transforma a dimensão biológica, né? E acho que é interessante, né, a gente pensar. Uma vez eu estava conversando com uma colega e falando da importância do cuidado em saúde mental. Enfermeira, né? Ela me respondeu assim: poxa, Leandro, mas eu já cuido de idoso, cuido de criança, cuido de gestante, ainda vem você me falar de saúde mental? De cuidar de saúde mental? Eu perguntei, mas você acha que quantas pessoas a mais você vai ter que atender para cuidar da saúde mental? Eu estou falando de olhar para a saúde mental desse idoso que você está atendendo, dessa criança que você atende. Então, a gente chega num nível de fragmentação que ele realmente chega a um ponto de dizer o seguinte: olha, nós temos que olhar a pressão arterial daquela senhora, que ela tem uma hipertensão. E nós nunca olhamos para isso. Por que nós nunca olhamos? Né? E aí alguém da equipe diz assim: mas ela é esquizofrênica. A gente tem que olhar a hipertensão dela, ela tem hipertensão, mas sendo ela esquizofrênica. Então, assim, são falas que às vezes parecem até caricatas, mas que a gente ouve no sentido de que, olha, é uma fragmentação do sujeito ainda, né? E aí, acho uma grande contribuição do psicólogo na atenção básica é de, junto com a equipe, repensar essa fragmentação. Pensar o que é saúde mental, pensar o quanto que saúde mental é parte constituinte do sujeito na sua integralidade. Uma vez conversando com uma enfermeira sobre saúde mental, ela disse: nossa, eu nunca tinha pensado na saúde mental de modo tão humanizado como você está dizendo. Mas veja, saúde mental é do humano, né? Então, assim, essa ideia de que existe uma essência interna, e de que isso se aflora, né, e que o outro é meu opositor nesse processo, isso está muito presente. E concordando com ele, eu acho que nosso papel enquanto psicólogo, no matriciamento, na discussão de casos, na educação permanente, é retomar essa naturalização, essa fragmentação do usuário, né? Hoje, em 2020, discutir integralidade, discutir a determinação social do adoecimento psíquico. Nós temos essa importância, esse papel para fazer isso, né? E aí, quando a gente consegue fazer essa discussão, a gente percebe o quanto existe um salto qualitativo na atuação do profissional, né? Que vai olhar, então, para o paciente, não pensando em como curá-lo, em que protocolo ele vai caber, mas pensando em ouvir esse paciente, entender que sofrimento que é esse, entender a história e ser mais acolhedor, né? Então, eu vejo que isso é muito possível. A pergunta da Heloísa, né, sobre a intervenção precoce, né, e sobre a rede intersetorial, né? Se a gente procurar na literatura do SUS, nós vamos encontrar muito pouco sobre a atuação do psicólogo, né? Então, assim, acaba que a atuação do psicólogo está muito vinculada à sua formação. E, infelizmente, nós temos muitos colegas com uma formação que é uma lógica manicomial, né? Então, como diz o Silvia Sui,
a atenção psicossocial não é um locus, não é um lugar, não é um CAPS, é uma ética de cuidado. Né? E nesse sentido, nós temos muitos colegas que têm uma lógica de cuidado, psicólogos, manicomial, que é fragmentar, que exclui o sujeito. Né? Então, pensar que, o que eu quero dizer com isso? Não temos diretrizes muito claras sobre todos esses processos, né, da saúde mental, pensando inclusive em intervenção precoce. Não temos isso. Vai depender muito do arcabouço teórico desse profissional. Né? E aí eu acho que nosso arcabouço teórico nos dá uma condição muito importante, que é não naturalizar as coisas. Tá? Então, por exemplo, eu fiz um grupo, né, um grupo de pré-natal para companheiros, né? Falando um pouco, né, do lugar do homem na gestação, por exemplo. Eu me lembro, quando eu fui falar sobre isso com as enfermeiras, elas ficaram um pouco assustadas, mas espera aí, né? O lugar do homem está posto, né? E assim, nós temos que falar do lugar da mulher. Não, também da mulher. Mas esse homem também é importante nesse momento, né? Então, eu acho que o quanto que é importante a nossa formação para desnaturalizar esses processos. Pensar, então, uma intervenção precoce no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, eu entendo que é pensar a gestação. É pensar o papel desse pai, desse responsável nesse processo de cuidado, pensar as condições de vida dessa mulher, né, que não nasce mãe, né, que não tem um dom para a maternidade. Então, acho que pensar em intervenção precoce está muito ligada a uma compreensão teórica sobre a importância disso. Né? Então, a gente não vai encontrar uma política dizendo exatamente isso, né, para o psicólogo, mas vai encontrar, então, nós vamos encontrar isso no nosso arcabouço teórico. Acho que isso que é importante pensar. E aí, pensando, né, que é no arcabouço teórico que nós vamos encontrar isso, aqui a pergunta do Marcos ela é muito importante. Né? O estudar é necessário, né? Especialmente a teoria vigotskiana, né, da psicologia histórico-cultural, a gente está entendendo o quanto ela é importantíssima. Né? Se a gente pegar a periodização do desenvolvimento, pegar a patopsicologia, né? Se a gente for pensar a importância da linguagem, né? Então a gente tem uma riqueza muito grande que nós temos que dominar esse campo conceitual e aí ir para uma prática iluminada por essa teoria e tentar construir novas formulações, né, datadas historicamente a partir das nossas necessidades. Então, eu acho que isso tudo é fundamental para nos balizar e construir uma ação para além do entendimento individual, além da alimentação do sujeito. E é uma desafio grande, né? Como estamos no começo dessa fala, a gente carrega uma lógica formal. Nós temos que formar para isso, nós acreditamos ou é isso ou é aquilo. Então, assim, junto com as processos, domínio a lógica dialética, de algumas pessoas. Então, acho que nós temos uma muito grande e a gente está começando nesse momento. Né? Então, acho que responder aí, né, eu sei que não completamente, mas tocar em alguns pontos que foi levado a gente. Eu já tinha início um desafio na área de campo da saúde mental, é o de você construir, né, e você construir coletivamente a partir da psicologia histórico-cultural. Nós temos um arcabouço teórico muito grande, né, e precisamos buscar nesse arcabouço teórico formas de iluminar essa prática com os desafios que hoje a sociedade capitalista nos coloca. Eu acho que vocês pontuaram isso bem e foi muito bom. Só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigada, foi muito bom com vocês. Maravilha, saudade de vocês. E
Obrigada. Gratidão, Milton. Agradecer a presença de todos, a compreensão aí pelo nosso problema técnico também.